Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, descrençante, à nossa aula de número 93, a nossa aula de toda segunda-feira, não é não? E eu começo esse aulão te perguntando em que ciclo você vive. Você está vivendo muito mais um ciclo de prosperidade financeira aí na sua vida? Ou quando você olha para as suas finanças, quando você olha para a palavra dinheiro na sua vida, você percebe que tem vivido muito mais um ciclo de escassez? Você até pensa positivo, você tem um desejo de fazer mais dinheiro, mas o que realmente mais cresce é ou são as dívidas. Parece que por mais que você faça e queira, o resultado não aparece. É desproporcional ao quanto você quer, ao quanto você faz. Ou não, é o contrário, você vem crescendo, você percebe que é quase que proporcional, está equilibrado o tanto que você faz, o quanto você deseja e os resultados que voltam para você financeiramente falando. Então, hoje, nesse aulão de número 93, eu quero junto com você que a gente possa refletir, para que a gente possa também começar a fazer movimentos, se nós estamos num ciclo de escassez, movimentos contrários, movimentos em direção desse ciclo de mais prosperidade. E é isso que eu vou te ensinar nesse aulão. Inclusive, no final desse aulão, daqui a pouquinho, a gente tem uma prática para que você possa se aprofundar ainda mais e poder sim colocar em prática e poder sim começar a perceber um novo ciclo aí na sua vida. Lembrando que quando a gente fala de crença, que é a minha grande paixão, que é para isso que eu vivo todos os dias, obviamente respeitando outros valores como a minha família, falar de crença é quase que fazer um movimento para que as pessoas saiam de uma condenação que elas mesmas se colocaram ou colocaram e elas acreditam que é só esse o caminho, para que elas comecem a perceber que existem outros caminhos. Existem novas formas de interpretar o dinheiro, novas formas de interpretar a si, a própria capacidade, o próprio merecimento. É para isso que eu vivo todos os dias. Eu não acredito em condenação. Eu já fui uma dessas pessoas aparentemente condenadas. E quando eu vejo pessoas assim, né, é quase que desesperador para mim. Porque não existe essa condenação. Essa condenação, ela está dentro. E da mesma forma que nós aprendemos uma condenação como a escassez, por exemplo, para muitas e muitas pessoas, a gente pode mudar essa forma de ver o dinheiro, mudar a forma de viver esse ciclo de escassez para um ciclo de prosperidade. Isso é repetição, isso é percepção, isso é autoconhecimento sim, isso é consciência sim. Por isso esses nossos encontros, por isso esses nossos aulões, para que você tenha cada vez mais novas percepções sobre os estímulos, como o dinheiro, como um relacionamento, como o trabalho, como o empreender, como um cliente, como a comida, como você, ok? Combinado? Vamos junto? Então, papel e caneta na mão, água para você se hidratar aí durante esse aulão, tem uma prática no final dela para que você se aprofunde em você, como eu disse. Então, peça aí privacidade para você focar exatamente nesses próximos minutos que nós vamos passar juntos, juntas, em você, para você focar em você. Combinado? Então, vamos lá. Eu quero que você comece a pensar junto comigo no que é real. Existem mulheres no noroeste da África que acreditam que quanto mais acima do peso elas estão, mais atraentes elas são. Então, se eu acredito que eu preciso estar, que é bonito, que eu sou desejada, quando eu estou acima do peso, obviamente, a partir destas crenças, eu tenho um resultado. Um resultado na minha relação com o outro, porque eu acredito que os homens, ou os homens naquela cultura, diante dessas crenças, eles percebem, eles olham, é um filtro, né? Olham para essas mulheres como mais bonitas, mais desejáveis, mais atraentes, quando elas estão acima do peso. Pode ser que num outro lugar do planeta, essa crença não faça sentido, seja o oposto. Mas no noroeste da África é assim. Mulheres que vão para a passarela, se elas estão muito abaixo do peso, né, elas não são vistas como mulheres bonitas, desejáveis para outros homens e até para outras mulheres. Então, quando eu acredito que eu preciso estar acima do peso, porque isso é sinônimo de ser atraente, obviamente, eu vou ter um pensamento, uma emoção ou várias, comunicações e comportamentos coerentes. Logo, isso vai me gerar um resultado. Anote isso. Outro exemplo, fato.
Qual será o resultado, quais serão os resultados de pessoas que moram na Índia e que acreditam que comer com talheres, garfo, faca, colher é nojento? Porque eu não sei quem foi que lavou esse garfo, essa faca, essa colher. Eu não sei em que boca estavam esses talheres. Logo, se eu acredito que é nojento comer com talheres, como nós aqui no Brasil comemos, e vários outros países, se eu acredito que isso é nojento, eu vou me reunir com outras pessoas e vou comer com talher ou com as mãos? Aquilo que eu controlo, né? Então eu vou lá, lavo as minhas mãos e sei que as minhas mãos não foram para a boca de ninguém. Ou espera-se que não, né? Mas eu lavei, eu vou colocar esse alimento, essa comida na minha própria boca. Eu acredito que isso é mais higiênico. Então eu vou ter pensamentos, emoções, comunicações com outras pessoas e isso vai se multiplicando dentro dessa cultura e comportamentos. Logo, essa soma de um pack, como eu chamo dentro do método Descrensar, vai gerar um resultado. As pessoas vão ter resultados coerentes com aquilo que elas acreditam. E quando a gente fala de crença, daquilo que nós acreditamos, isso vem de uma forma, vem como uma manifestação, que é crença, tudo que eu acredito, ok, uma forma de interpretar. É um filtro, é uma forma da minha verdade, a minha interpretação em relação a dinheiro, por exemplo, em relação à comida, por exemplo. Só que esta forma de interpretar, ela se manifesta através de 4 elementos, como eu gosto de chamar ou como eu ensino. Pensamentos, conscientes ou inconscientes, emoções, quando eu falo que tipo de emoção eu já estou transferindo em sentimento. Então, emoção, só a título de conhecimento, é uma descarga, né? É química, eu não controlo. Mas quando eu digo, olha, isso aqui é nojo, isso aqui é medo, isso aqui é tristeza, já é um sentimento, tá? Então, pensamentos, emoções, comunicações e comportamentos, hábitos. Isso tudo junto gera um resultado na minha vida. É a manifestação de crença e gera um resultado na minha vida, tá bom? Outro exemplo. Qual será o resultado, ou quais serão os resultados de pessoas que moram, que vivem nos Estados Unidos, que nasceram lá, que está enraizado, isso vem de geração em geração, e que acreditam que emendar feriado como nós aqui fazemos no Brasil é falta de produtividade, é falta de dinheiro, é falta de prosperidade. Se elas acreditam que emendar dias é um absurdo o que nós fazemos para eles aqui no Brasil, emendar é falta de produtividade. Produtividade é igual prosperidade, que é igual fazer cada vez mais dinheiro. Qual será então o resultado dessas pessoas? Elas vão trabalhar, elas não vão ter tantos feriados como nós aqui, elas não vão emendar, porque elas acreditam, logo os resultados são coerentes. Mais dinheiro, mais prosperidade. A gente não vai se aprofundar nisso, né? Cada um tem uma interpretação sobre as pessoas que trabalham muito, que visam muito dinheiro, que são, entre aspas, materialistas, tá? Mas eu quero trazer aqui o que é concreto nesse planeta, tá? Exemplos do que é concreto, do que acontece em muitos lugares. E que nós já sabemos que é assim que funciona, mas a gente não associou ainda as crenças. Isso não é só na Índia, na África, nos Estados Unidos. É no Brasil, dentro de casa, é dentro de mim, é comigo. Outro exemplo, qual será o resultado ou quais serão os resultados de pessoas que ganham na Mega Sena, ganham uma herança e acreditam que tem que curtir a vida doidado, como se não houvesse amanhã? Quantos são os relatos, exemplos, se você der um Google depois desse aulão, você vai ver, de pessoas que saíram do Big Brother e torraram o dinheiro. Pessoas que ganharam heranças e torraram o dinheiro. Pessoas que fizeram plásticas e voltaram a ganhar peso. Ou seja, por que isso acontece? Joãozinho e Maria. Por que o Joãozinho torra todo o dinheiro? E por que a Maria, que pode ser irmã do Joãozinho, não torra todo o dinheiro? Tá claro isso, descrençante? Por conta das crenças. Então, os seus resultados são proporcionais, assim como com os quase 8 bilhões de seres humanos, proporcionais àquilo que você acredita. Então, qual é o seu resultado financeiro hoje? Se você estivesse na minha frente, nós fôssemos fazer uma avaliação, uma análise, né, dos seus resultados financeiros. Eu sei que às vezes isso desconforta, mas é necessário.
A gente não tá mais criança, a gente já cresceu. Pode até ter uma criança ferida em tratamento aí, que você tá curando, tá cuidando, tá olhando para ela. Mas se você tá num corpo de adulto e os resultados financeiros não estão coerentes com o que você gostaria, o que você pensa, você precisa colocar à mesa e olhar para quais são os fornecedores, quais são os credores, quem te emprestou dinheiro, quais são as dívidas, quanto é essa dívida, qual é o valor da fatura do cartão de crédito, se você tem condições de ter essa casa, esse carro, ter a saída todo final de semana. Hoje falava com uma pessoa querida, num dos atendimentos de hoje, sobre estar num restaurante e sim, se entregar um prato de R$500. Pode não ser todos os dias, mas eu posso fazer isso, desde que eu possa. Desde que isso não seja me enganar emocionalmente, porque eu não estou cuidando das minhas emoções. Desde que eu entenda, saiba que eu sim sou merecedora, sou capaz de ter, de fazer mais dinheiro e de desfrutar sem me preocupar. Porque eu já saí dessa escassez. Escassez que se eu continuar alimentando, eu nem passo na frente de um restaurante onde o prato, que eu vou comer em 5 minutos, passou da boca, já não tem mais gosto, que custa R$500. Mas hoje eu posso? Eu devo? Agora, são perguntas que a gente pode se fazer. Se principalmente nós estamos fazendo um movimento de autoconhecimento, de identificação das crenças, de reprogramação das crenças, de forma profunda e não superficial. Porque, veja, crença não é só o que eu penso racionalmente, lembra? É o que eu penso, o que eu emocionalizo, sinto, o que eu comunico e como eu me comporto. Eu preciso olhar para tudo isso. E muitas vezes é desafiador. Olhar para dentro, não, vamos olhar para fora. Vamos olhar para tudo que a gente nesse momento tem condições de olhar. Mas para que eu possa crescer de fato, eu preciso colocar todas as contas na mesa. Preciso olhar para tudo. Qual é a minha realidade? Qual é o meu resultado de fato? Isso um adulto faz. Uma criança não tem condições, mas um adulto faz. Se eu quero mudança, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que cortar um ciclo de pensamento. É um processo. Eu tenho que ter recursos. Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que fazer disso o tempo inteiro repetindo. Repetidas vezes. Mudar a minha fisionomia, a minha postura, fazer um movimento para mudar a minha postura emocional, meu padrão emocional. São alguns recursos, técnicas, aplicando recursos e técnicas que eu já conheço, para que eu mude um padrão. Mas eu só começo tendo consciência. Qual é o meu real resultado financeiro hoje? Qual é o seu resultado financeiro hoje, descrençante? Você está satisfeita, satisfeito com os seus resultados? Esses resultados financeiros, como é o foco da nossa aula hoje, eles estão positivos ou eles estão negativos? Você está mais para prosperidade ou mais para escassez? Para mudar isso, você precisa olhar para isso. Precisa olhar para os seus resultados. Você está crescendo ou decrescendo? Porque os seus resultados financeiros estão diretamente relacionados a alguns elementos, importantes elementos, como por exemplo, o seu PEC. Isso é o essencial, é o básico. Eu preciso olhar para outros elementos também, mas esse é o essencial. Não tem como eu não olhar para fazer mudanças. Para o meu PEC, para aquilo que é mais consciente, cortical é racional, mais consciente, mais superficial do meu cérebro, tá? Subcortical são mais as minhas emoções, sistema límbico, que é o que eu sinto, que são os meus hábitos. Então, eu preciso olhar para o meu PEC, ou seja, para as minhas crenças, para a manifestação das minhas crenças. Para o que eu penso diante desse ciclo que eu estou vivendo, diante desses resultados financeiros que eu tenho hoje, o que é que eu penso? Como eu me sinto? Não só sobre o estímulo aqui, sobre o dinheiro, mas sobre a minha capacidade de fazer, o meu merecimento de ter dinheiro, prosperidade. Não só em relação ao dinheiro, mas em todas as áreas da minha vida. O que é que eu comunico no dia a dia? Eu preciso ficar presente. Qualquer mudança que vá acontecer na sua vida, você precisa de mais presença, você precisa de mais consciência. Se eu não sei o que eu preciso mudar, não vai ter mudança. Se eu não me percebo, se eu não vou para dentro, isso não é clichê, é autoconhecimento e é essencial. Como é que vai haver mudança? Vai haver a repetição dos mesmos resultados.
Se eu não sei quais são os meus hábitos, quais são os gatilhos, como é que eu funciono diante do dinheiro, de oportunidades, se eu não sei, se eu não conheço, não tem mudança. Então, o primeiro pilar, primeiro elemento e mais importante, crenças, PEC. Segundo pilar, eu preciso saber quem eu sou. Durante muito tempo eu dissociei fazer dinheiro com identidade quando eu estou nesse processo de fazer mais dinheiro ou acompanhando pessoas que estão em busca de fazer mais dinheiro. Mas não tem como separar, não tem como dissociar. Eu preciso entender, acessar quais são os meus valores, a importância da minha existência, a importância da minha vida, para que isso possa ser gerado, então, valor na vida do outro, para que aquilo que eu faço, ou o que eu vendo, produto ou serviço, o que eu entrego numa empresa, para que aquilo que eu entrego, independente do contexto, seja visto por mim também como um valor. E quanto mais valor eu gero na vida de outro, de uma outra pessoa, principalmente se é para a pessoa certa, que eu preciso entender, eu preciso saber a necessidade desse outro, a comunicação, principalmente para quem empreende, para quem é autônomo, precisa falar com o cliente certo, com o avatar, não é? Com o público correto. Tem pessoas que você vai falar e as pessoas não estão interessadas no que você tem para dizer, porque elas não têm essa necessidade ou um desejo. Então, quanto mais eu entendo a importância da minha existência, da minha vida, naturalmente isso vai impactar no que eu sirvo, no meu produto em relação ao que eu entrego para o outro. E quanto mais eu entrego mudança, geração de valor para o outro, para a pessoa certa, que quer, que precisa, que deseja, naturalmente mais dinheiro eu faço. É um ciclo. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso dar importância para a minha existência, para a minha vida. E naturalmente isso eu vou receber. Mas eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu tô aqui para pagar boleto, ser infeliz, pagar karma dos meus antepassados. Que a vida é dura e pesada. Não vou para dentro, acho que isso é besteira. Acho mais importante pagar um prato de R$500 por 2 minutos, 1 minuto, alguns segundos, porque o dinheiro, depois a comida que vai para dentro eu não sinto mais nada, não tem sabor nenhum. Do que fazer um movimento de autoconhecimento, por exemplo, de mentoria, de terapia, de imersão, sei lá, no meio do mato, não importa. Se você acha que isso é mais importante, você acredita que isso é mais importante nesse momento da sua vida e tá tudo certo. Não tem certo ou não tem errado. Tem o que você acredita, naturalmente você vai ter os mesmos resultados. Mas se eu não posso ter esse prato de R$500 agora, nesse momento, mais dívida eu faço, mas no ciclo de escassez eu vivo. Porque eu não tô lidando com as minhas emoções, eu não tô olhando pra mim. Vamos atropelando as coisas? Vamos no automático? Ou o que eu tô gerando aqui tá suficiente, tá bom, então tá certo, tá tudo certo. Agora tá gerando dor, tá gerando sofrimento pra mim, pros meus, pra minha família? Será que não tá na hora de eu começar a questionar se realmente isso aqui que traz transformação na minha vida, para que eu possa comprar mais pratos de R$1.500, de R$2.000, como existem em restaurantes, sem nenhuma sensação de escassez? Será que não está na hora de eu olhar para as prioridades de uma outra forma? Para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso ir para dentro, por mais clichê que pareça. Terceiro pilar, ou terceiro elemento essencial quando a gente fala de fazer dinheiro, de prosperar financeiramente. Eu tenho que ter uma meta clara, uma meta alinhada a quem eu sou, uma meta alinhada aos meus valores. Eu preciso ter uma intenção de fazer dinheiro, tenho que ter um desejo ardente, ou como eu chamo dentro do método Descrençar, meta com propósito, com motivo, com causa. De olhar para ela e ajustar essa meta e fazer de degrau a degrau para que eu chegue onde eu quero. E para que eu chegue onde eu quero, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso olhar para as minhas crenças. Quarto elemento, ou quarto pilar, conhecer as leis naturais de onde eu tô, as leis universais. Se eu não sei onde uma das leis é dar e receber, isso é sinônimo de prosperidade, eu entrego para o outro e aceito receber sem crença de não merecimento, sem culpa. Isso é um processo interno. Se eu não conheço as leis, se eu não sei que se eu plantar eu vou colher, e eu olho para isso todos os dias, eu vivo isso todos os dias, e tantas outras leis, não é só a lei da gravidade que existe, existem diversas outras leis. Eu preciso conhecê-las e eu preciso fazer, aplicar, colocar foco nela todos os dias. Será que eu estou respeitando a lei XPTO?
como diria minha mãe, Dona Maria. Quinto pilar ou quinto elemento essencial, inteligência financeira. Eu preciso saber administrar os meus recursos, porque eu posso receber uma herança e torrar, porque eu tenho a crença de que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Que eu tenho que viver como se não houvesse o amanhã. Inteligência financeira é, inclusive, se conhecer, gerar valor na vida do outro e receber por isso, sem medo nenhum, de passar o seu preço, passar o seu valor de forma intrínseca e o preço de forma muito objetiva. Saber demitir um cliente, por exemplo, em terapia, em mentoria, em seja lá o que for. De forma segura, confiante, sem medo. Oposto de muitas crenças que eu vou trazer aqui. Então, para que você possa viver cada vez mais um ciclo de prosperidade, respeitar, compreender esses pilares, esses elementos, é básico, é essencial. Então, um dos pilares, um dos elementos, como eu disse, o primeiro é olhar para as crenças. É o nosso PEC, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu comunico e como eu me comporto. É a manifestação das nossas crenças. Camila, o que mais tem peso sobre os meus resultados financeiros, sobre as minhas relações, sobre a minha vida, a minha carreira, sobre o meu peso, não importa. As minhas emoções e os meus comportamentos repetitivos, os meus hábitos, os meus movimentos em direção daquilo que eu quero, ou não. Eu posso ter hábitos disfuncionais, por exemplo, não me exercitar, fumar. De novo, não tem certo e não tem errado. Tem hábitos. Hábitos disfuncionais contra aquilo que eu quero, que me afasta daquilo que eu quero. Tá bom? Comportamentos. E quando eu começo realmente a fazer mudanças importantes na minha vida é quando eu estou mais alinhada, esse PEC está alinhado. O meu sentir, as minhas emoções, elas são mais elevadas. Por mais desafios que eu tenho, eu estou segura, me sinto confiante. Eu estou em paz, eu estou soltando, aí é um movimento, é um processo, né? Que eu me aprofundo dentro do método Descrençar, na prática. E quando eu me comporto, mesmo tendo resistência, porque resistência é sinônimo de tem mudança aí e eu não sei lidar com essa mudança. Ou eu já fiz e não deu certo, crença, preciso fazer mesmo assim, preciso ultrapassar esse obstáculo, preciso ir em direção e ir em direção em paz, confiante, com recursos. Então, eu diria que o que tem mais potência, mais força, mais vibração são as suas emoções para ter o seu resultado da forma que você tem e os seus hábitos, os seus comportamentos. Isso é o mais poderoso. Alguns cientistas, alguns educadores, algumas linhas de pensamento, inclusive com base na psicologia, quando a gente fala de inconsciente e a forma do inconsciente se manifestar, quais são as formas? Sentimentos e hábitos. Quer saber o que tem no seu inconsciente? Observa o que você sente diante do dinheiro. Percebe o seu comportamento, o seu fazer ou não fazer, o seu procrastinar, o seu adiar, o seu fugir, o seu atacar, o seu bater. São os seus hábitos, os seus comportamentos. Isso representa 90 a 95, dependendo da linha. Em contrapartida, aquilo que eu penso conscientemente, aquilo que eu comunico conscientemente, tem uma força de 5 a 10% só. Então eu posso pensar positivo o quanto eu quiser. É lógico que o pensar pode ser um grande gatilho para aquilo que eu sinto. Em mais elevada frequência ou mais densa, mais baixa, como o medo, a tristeza, a angústia, a inveja ou a gratidão. Inclusive vou deixar o link aqui do Gratamente, 28 exercícios para você fazer todos os dias. Faça um ciclo, 2, 3, porque você estimula partes importantes do cérebro. E gratidão é treino. Para que eu possa sentir mais gratidão, mais confiança, mais segurança, mais amor. Isso é uma vibração. Vibração é informação. Não é certo ou errado quando a gente fala de crença. É um termostato. O que é um termostato? Então, eu tenho um ar-condicionado, eu coloco ali 20 graus. Chegou em 20 graus, aquele aparelho, ele vai estabilizar. E se eu programar, ele vai diminuindo ou vai aumentar. Eu dou a minha programação, eu programo. Chegou em 20 graus, estabiliza. Cheguei em 5 mil reais de salário, estabiliza. Se eu começar a querer um pouco mais por conta das minhas crenças, eu me auto-saboto.
Eu travo, eu gero resistência, eu quebro um dente, eu quebro o carro, quebro as coisas. Porque eu tô fazendo o nosso... Vamos lá, minha gente. Nós temos um campo eletromagnético assim como o planeta. As minhas crenças, a partir de repetição, de choques emocionais dos meus antepassados que não foram reprogramados e na multiplicação celular está em mim, vibra, está em mim, está nesse campo eletromagnético. Como alguns pensadores, cientistas dizem, forma pensamento. Forma pensamento é uma forma mesmo. Eu não pego assim como eu não pego meu pensamento. Eu não pego meu sentimento, mas ele vibra, eu sinto. E se eu não reprogramo, se eu não substituo, se eu não curo, se eu não limpo, seja lá o nome que você queira dar, isso que tem uma vibração vai fazer com que eu magnetize mais para mim, que eu traga mais para o meu campo, como dois ímãs. Existem a polaridade oposta, a polaridade similar. Eu trago para perto dois ímãs um do outro, ou eu afasto. Eu trago para perto mais dinheiro, ou eu afasto. Eu trago para perto uma pessoa, ou eu afasto. Ou trago mais do mesmo, daquilo que mais vibra em mim. Dessa forma, pensamento, desta crença. Dessa, entre aspas, massa. Porque é uma massa. Da mesma forma que eu não pego meu pensamento, essa massa, essa crença que está orbitando sobre ou ao meu redor, tem uma vibração. Energia é igual vibração, energia é igual informação, perdão, e vibra. Me faz me conectar a uma frequência. Se eu estou numa frequência de mais gratidão, a minha interpretação sobre a vida é completamente diferente de uma pessoa que está vibrando, que está numa frequência de medo. Ela não enxerga a oportunidade, ela trava, ela paralisa. E é claro que existem os medos de autoproteção, de sobrevivência. Por isso nós estamos aqui. Os nossos antepassados precisaram sentir. Só que o quanto desse medo eu sinto num dia, quanto desse medo me trava, o quanto desse medo me gera noradrenalina, neurociências agora, isso reforça cada vez mais a mesma memória, o mesmo trauma, a mesma crença, a mesma vibração, e eu não saio do lugar. Por isso, autoconhecimento não é clichê, é transformação de resultado. Por isso, reprogramação de crenças não é clichê, é transformação de resultado. Mas para isso eu tenho que pagar o preço. E eu posso escolher pagar o preço de R$500 num prato de 2 segundos. Já falei de minutos, seja lá o que for, né? Mas a questão é, passou daqui do palato, da boca, já não tem gosto. Mas são escolhas que eu faço. De acordo com aquilo que é valor para mim. Ponto. Não é certo ou errado, é um PEC. O outro tem um PEC, por isso ele se comporta como ele se comporta. Você tem um PEC, por isso você pensa, sente, comunica e se comporta como se comporta. Vamos para o ciclo de escassez para que você analise aí se você tem pensado e comunicado. Eu coloco o pezinho de pensamento e comunicação, tá? Na mesma linha, porque é consciente, é racional, é cortical, tá? Exemplos de crenças de escassez dentro de um ciclo. Haveria infinitas crenças em forma de pensamento e comunicação. Trouxe alguns exemplos para que você se questione aí, veja se você pensa e você diz ou ouve isso. Se você ouve isso, você reforça cada vez mais disso. Tenho que trabalhar duro para ter dinheiro suficiente para viver. Eu preciso pôr força. Eu aprendi isso com os meus antepassados. Pensa assim? Fala isso? Sem perdas não há ganhos. Então, para eu ganhar mais dinheiro ou para que eu faça mais dinheiro, eu tenho que perder alguma coisa. Tenho que perder a paz, perder dinheiro, perder tempo com filhos. Nunca terei dinheiro suficiente, porque tá pesado. Por mais que eu faça, eu não tenho resultado. Sou pobre, mas sou honesta. Ou seja, se eu quero ser honesta, eu não posso ter dinheiro. Porque honestidade é sinônimo de pobreza. Isso é crença. Não sou merecedora ou merecedor de coisas boas, nem de mais dinheiro, porque tenho uma imensa culpa por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Amar é importante, dinheiro não. Eu dissocio as crenças, a gente generaliza, esse é um movimento de crença, generaliza ou separa. Preconceito diz isso. Se uma pessoa tem preconceito sobre a sexualidade de alguém, se alguma pessoa tem preconceito sobre trabalhar num lugar, sobre falar ou não palavrão, seja lá o que for, sobre religião, sobre futebol, eu separo, eu não magnetizo, eu excluo da minha vida. Isso tem um peso para mim, porque mexe comigo. Se eu olho para alguém
e interpreto aquela pessoa diante da sexualidade, da escolha sexual dela como boa ou má, eu vibro. Preconceito afasta, preconceito separa, preconceito gera guerras internas e externas. Quais serão os resultados? Então, voltando, amar é importante, dinheiro não. Eu estou separando. Não dá para colocar no mesmo pacotinho amor e dinheiro. Eu não posso ser feliz no amor e ter dinheiro. Quantos casos em terapia eu pego, ou mentoria eu pego, que a pessoa está muito bem no amor, mas não tem dinheiro, ou vice-versa. Tem muito dinheiro, mas não tem amor, porque tem essa crença de separação e tantas outras crenças. Mas é um aprofundar-se, é autoconhecimento, são camadas e mais camadas, são anos e mais anos que eu acumulei sem reprogramar, sem dissociar, sem curar, sem limpar. Sou muito velho ou muito jovem para ganhar ou para fazer dinheiro. Separo o dinheiro de mim. Minha vida eu já deveria ter feito, já deveria ter ganho, já deveria ter conseguido, conquistado. Não se pode confiar em pessoas ricas, ou seja, se eu ver, isso tem muito de novelinhas, né? Eu já assisti muita novela na minha vida há muitos anos, isso não faz parte mais da minha vida, né? E quando existe alguma cena numa série, eu questiono se eu percebo que é de muita escassez ou de muito sofrimento, por exemplo. Mas não se pode confiar em pessoas ricas, porque nas novelas a gente aprendeu que as pessoas boazinhas, elas sofriam e eram pobres, não era assim? E pessoas ricas, elas comandavam, elas maltratavam, elas mentiam, elas traíam. Isso está no inconsciente. Dinheiro não dá em árvores, dinheiro é papel. Lembra na aula passada o que eu expliquei, o que eu disse? Dinheiro é representação numérica de energia e de tempo, onde duas ou mais pessoas trocam energia e tempo, é subjetivo. Então eu preciso dar um significado numérico mais objetivo. Pessoas ricas não é do reino dos céus. É como se eu tivesse condenada ou condenado. Para entrar no reino dos céus, que está longe de mim, que não é dentro, é fora, para quem acredita nisso, tá? Eu não posso ser rica, não posso prosperar, eu tenho que fazer parte do sofrimento, do problema do meu país, da minha comunidade, do meu planeta. Não tenho e não posso, a vida é difícil. Eu aprendi isso com os meus pais e vou perpetuar para fazer parte dessa família ao sofrimento, acreditando que eu não tenho e que eu não posso ter. Isso é uma condenação. Ser rico dá trabalho. Posso garantir que ser pobre dá muito mais trabalho. Você não tem qualidade de vida, você não pode ajudar mais pessoas, causas, instituições. Você faz parte de um problema, você não pode ir para um médico se você tem algum desafio na saúde. Você não pode gerar trabalho, emprego. Emoções no ciclo de escassez e hábitos ou comportamentos repetitivos. Medo é o mais comum. É o medo que trava, é o medo que gera essa escassez, o medo que não deixa o ser humano avançar. Baixa autoestima, como eu falei na aula passada, baixa autoconfiança, culpa, que está ligada à crença de não merecimento, inveja. Então, se eu acredito que eu sou incapaz, eu vou ter inveja de quem tem. Não vou fazer um movimento, porque eu acredito que eu não sou capaz, que eu não posso. O outro teve sorte. Lembra dos exemplos no início dessa aula? Se eu acredito que quanto mais acima do peso eu estou, mais sou desejável, mais o outro vai me desejar, mais eu vou ter relacionamentos, eu vou subir meu peso. Hábitos. Falta de velocidade para decidir fazer. Eu travo, eu deixo a oportunidade passar, eu fujo das oportunidades, eu adio o que precisa ser feito. Por conta de quê? De crenças. Camadas e mais camadas, sistemas e mais sistemas. Uma criancinha ligada a outra, vários neurônios conectados, várias sinapses e comunicações conectadas. Se a gente olhar então para os 5 pilares, 5 elementos, né, o ciclo da escassez, o pensar, o sentir, o comunicar e o comportamento é de escassez. A pessoa não se autoconhece, ela não trabalha a própria identidade. Ela não tem como meta fazer dinheiro, nenhum valor X de dinheiro. Ela não olha para isso todos os dias. Ela não conhece nem vive as leis que estão rodeando, mesmo que ela não saiba, que estão ao redor dela. Ela não tem inteligência financeira, ela não administra, nem terceiriza isso para o outro. Fluxo de entrada e saída só tem de saída, saída e cada vez mais saída, por isso as dívidas aumentam. Então, os resultados são, para um ciclo de escassez, mais dívidas, mais perdas, mais decréscimo, obviamente.
Então, menos resultados eu tenho, menos crença de realização eu tenho e mais eu reforço a mesma crença, vira um ciclo. Ciclo da escassez. Quanto mais dívida eu tenho, mais eu acredito, mais resultados eu tenho, mais eu acredito na minha incapacidade, mais eu acredito que isso é normal, que eu nunca vou conseguir sair daí, mais resultados coerentes com aquilo que eu acredito eu tenho. Então eu fico correndo atrás do meu próprio rabo e não saio disso. Vamos para o ciclo de prosperidade agora, né? Quais são os meus pensamentos? Quais são os pensamentos de uma pessoa que está nesse processo ou já vive esse ciclo de prosperidade ou está caminhando? Eu sou capaz, sim, de fazer dinheiro. Eu penso e falo sobre isso. Inclusive a minha roda, o meu ambiente é de pessoas, com mais pessoas que pensam como eu, que falam como eu, que se comportam como eu. Não existe limite para a quantidade de dinheiro que eu sou capaz de fazer, ou seja, eu não terceirizo. Uma pessoa que vive no ciclo de prosperidade, ela não está na posição de vítima, ela é autorresponsável por aquilo que ela está colhendo, porque ela sabe que foi o que ela plantou, uma das leis. Ela aceita isso, não se conforma. Se conformar é não fazer nada para mudar. Outro pensamento ou comunicação, não existem perdas, mas aprendizados. Isso não é só da boca para fora, isso é fato. As pessoas acreditam, elas vivenciam, elas falam isso. Outro pensamento e comunicação, a quantidade de dinheiro que eu faço é proporcional à minha capacidade de fazer dinheiro. A quantidade de dinheiro que eu faço é proporcional à minha capacidade, não é do outro, não é do marido. Eu não culpo o marido por isso. Eu não terceirizo isso. Eu estou com ele, ou então sem ele. Eu preciso pesar isso. Sou rica e honesta, eu não separo. Eu não separo. Eu incluo, porque aquilo que eu separo, aquilo que eu resisto, aquilo que eu jogo para fora e não incluo, sabendo que existe um emaranhamento quântico, estou ligada a tudo e a todos, vindo da mesma fonte, isso é espiritualidade, isso é autoconhecimento, isso é saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu não preciso separar. Que preconceito? Não existe, não tem porquê. Eu respeito. Eu posso não concordar, não viver aquilo, não fazer como, mas é só uma informação, não mexe comigo, não baixa a minha vibração. Amar é importante, dinheiro também, porque quanto mais dinheiro eu faço, mais eu acredito no meu valor, mais eu gero valor, mais eu sei o quanto eu tenho como importância na minha existência, na existência de outras pessoas. Isso é amar, isso é amor. Estou pronta para fazer dinheiro sempre, mesmo diante dos desafios, mesmo diante de qualquer pandemia, toda e qualquer pandemia. O dinheiro é um potencializador de quem eu sou. Se eu sou mesquinho, quanto mais dinheiro eu tenho, mais mesquinho eu sou. Quanto mais eu ajudo, quanto mais isso é meu, faz parte do meu pack, quanto mais dinheiro eu faço, mais eu ajudo. Quanto mais feliz eu sou, mais o dinheiro me deixa feliz. Quanto mais triste eu sou, mais o dinheiro me deixa triste ou me dá uma euforia muito rápida, porque eu não faço gerar valor na vida do outro com esse dinheiro. Ele acaba, ele escapa. Não faz sentido. Ou eu uso só para remédio, não para ser, para viver. Dinheiro é um papel e representa o tempo e energia de troca. Eu sei disso, eu penso assim, eu comunico isso. O reino dos céus está dentro de mim, não fora. É o que eu faço com o dinheiro que eu faço. É o que eu faço com o dinheiro para mim e para o outro. Reino dos céus não está lá no céu. Reino dos céus é a minha vibração, a minha frequência, é o que está dentro. É o que eu acredito, é o que eu faço do meu tempo, da minha energia e do dinheiro, que não vai ser levado no caixão. Não vai ser levado para outra frequência, para outro estado de consciência. Ser rico traz felicidade e facilidade também. Ser rico traz facilidade. Quanto mais eu posso proporcionar facilidade na vida do outro e na minha própria vida também. Dentro ainda do ciclo de prosperidade, quais são as emoções? Obviamente são infinitas, diversas, mas alguns exemplos aqui: gratidão, paz, honestidade. Eu posso perder um cliente, mas eu sou honesta e mais clientes virão. Confiança no que eu faço, confiança na minha existência. E hábitos, eu enfrento mesmo com medo, um medo que é natural, um medo que todos temos. Faz o que precisa ser feito sem procrastinar. Se a procrastinação vem, já tem recursos para usar.
e ultrapassar essa procrastinação, essa resistência mental. Agarra as oportunidades e não deixa passar. Para com esse discurso interno. Um discurso que só trava, que traz mais escassez, que gera mais sensações ruins em mim. E obviamente, diante dos cinco pilares, 5 elementos, dentro do ciclo de prosperidade, o meu PEC é de prosperidade, o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu me comportar. Eu estou no movimento constante, porque isso é repetição de autoconhecimento. Eu não vou me conhecer num dia e acabou. Não. Existem fases, conexões com outras pessoas e cada vez mais eu me conheço, cada vez mais eu troco. Olho para as minhas crenças, olho para a minha sombra, faço um movimento de mudança, vou lá, enfrento e transformo e mudo o resultado. E quero mais e faço mais e gero mais valor. E quando travo, olho para mim, é um processo, é uma repetição, é uma continuação. Respira a meta com propósito, faz sentido ter uma meta, traz vida, vida é movimento. Conhece e percebe as leis no dia a dia, olha essa lei aqui imperando, olha essa outra lei aqui acontecendo. Administra ou paga, terceiriza, mas não terceiriza de uma forma eu não quero ver isso. Eu posso colocar o meu tempo e minha energia para fazer mais dinheiro e pagar para alguém administrar o fluxo de entrada e saída, como muitos empreendedores, donos de negócio. Quais são os resultados, então, para quem vive no ciclo de prosperidade? Mais aquisições, investimentos, crescimento, resultado positivo. Obviamente, quando eu tenho mais resultados positivos diante desses meus movimentos, reprogramações desse PEC, mais crenças de realização se fortalecem, mais resultados eu tenho. Para isso eu preciso ir a campo, eu preciso fazer, eu preciso reprogramar, eu preciso olhar, administrar o meu dinheiro, administrar o meu tempo, administrar a minha energia, ver o resultado acontecendo, acreditar, confiar, mesmo que hajam os desafios. Isso vai fortalecer cada vez mais as minhas crenças, vai gerar mais resultados. E aí o ciclo é de prosperidade e não de escassez. Aí a minha pergunta final é: em que ciclo você está? Que ciclo eu estou, Camila? Não sei, sabe? É só você olhar para os seus resultados. Que inclusive resultado, lembra? É proporcional às suas crenças. É proporcional ao que está no seu consciente, pensamento e comunicação, e inconsciente, emoções e hábitos, nível subcortical. Eu não sei em que momento você está vendo esse aulão, mas aqui embaixo vai ter um link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde nos próximos dias eu vou fazer um workshop só focado em reprogramação de crenças financeiras para você mudar os seus resultados financeiros, trabalhando todos esses pilares com ferramentas, técnicas e depois provavelmente a gente vai ficar por um tempo juntos, porque eu quero cada vez mais que isso seja firmado, assimilado por você em nível cortical, racional, consciente e inconsciente, subcortical, mais nível sistema límbico e emoções, tá? Para ter todas as informações, o grupo no WhatsApp é silencioso até que se realize. Nesse workshop você vai receber todas as informações, nesse grupo, do WhatsApp, você vai receber todas as informações. Então, se você tiver interesse em transformar os seus resultados financeiros ainda esse ano, esse é o primeiro, não sei de novo quando você está vendo essa aula, mas esse é o primeiro em 2022 e o único de 2022, o workshop, que vai acontecer num sábado o dia todo. E depois desse dia todo do sábado, eu vou acompanhar por mais um tempo essas pessoas que querem se aprofundar, tá? Todas as informações de data, horário, valores vão ser enviados através somente do grupo do WhatsApp, tá bom? Espero que dê tempo de você participar. Vamos para a prática? Fechado? Quero que você, então, aí, tome um golinho de água, como eu vou tomar agora. Esqueci o copo, então nesse momento vou tomar na minha garrafa linda vermelha. Para me concentrar aqui nessa prática, nesse momento, tá? Eu quero que você, então, esteja aí confortável e em silêncio, pedindo a privacidade das pessoas que estão ao seu redor. E eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Imagine agora, descrençante, que você acabou de receber uma quantia em dinheiro, em nota, cédula, uma em cima da outra. Uma quantia imensa,
como você jamais imaginou. Não importa a quantia, é muito dinheiro. Intencione esse dinheiro à sua frente. Você acaba de receber uma quantia grande de dinheiro. E diante desse dinheiro, eu quero que você perceba o seu corpo. Perceba se existe algum desconforto em alguma parte do seu corpo. Passe pela cabeça, ombro, braço direito, braço esquerdo, tórax, bacia pélvica, perna direita, perna esquerda, e perceba se o corpo tem desconforto, se o corpo está contraído ou se ele está expandido, ele está bem. E dê uma nota de 0 a 10 para esta sensação. Se é um desconforto muito forte, dê a nota 10. Se não tem nenhum desconforto, se você está aberto ou aberta, se existe uma sensação muito prazerosa, a sensação de merecimento de receber essa quantia imensa de dinheiro, você vai dar uma nota 0. E aí vai só acompanhar a minha voz. Pode fazer essa prática também. Mas para você que sentiu desconforto, esta é uma crença que está no seu corpo, e corpo este que não mente, diante de uma quantidade de dinheiro. Então dê uma nota de 0 a 10. A primeira nota que surgiu em você. Não tente racionalizar demais, questionar. É a primeira nota, é essa nota, marque ela. Lembre dela. Como você já está de olhos fechados, a minha voz já está mais lenta, mais serena. Eu quero que você respire profundamente e solte o ar lentamente. Eu quero que agora, descrençante, você dê uma forma para esse desconforto. Qualquer forma, pode ser uma pedra, pode ser uma montanha, um tijolo, um objeto, não importa. Intencione uma forma para esse desconforto. E essa forma, ela tem um tamanho. Você materializa então mentalmente esse desconforto diante do dinheiro. Esse desconforto então tem uma forma e tem um tamanho, que pode ser qualquer forma e qualquer tamanho. Além da forma e do tamanho, coloque um peso nesse desconforto. Pode ser muito pesado, pode pesar toneladas, ou muitos quilos, ou ser mais leve. Intencione um peso para esta forma, para esse desconforto, que tem uma forma, um tamanho e um peso. Isso. Intencione agora uma cor para essa forma. Defina uma cor para esse desconforto ou para este sentimento. E intencione agora diminuir o tamanho desta forma, desse objeto, desse desconforto. Olhe para essa forma diminuindo, diminuindo, diminuindo,
até que fique do tamanho de uma colher à sua frente. Diminua o peso dessa colher para 100 gramas. Intencione esse desconforto com 100 gramas. E aquela cor que você definiu, você vai intencionar clarear essa cor, desbotar essa cor. Se era vermelho, você vai desbotar ao ponto de ficar mais rosinha. Se era preto, você vai desbotar e intencionar que fique na cor cinza, por exemplo. Bem clarinho. Então, esse desconforto tem a forma de uma colher bem à sua frente e uma cor clarinha. Intencione, mesmo que você não veja claramente, só intencione. E de uma colher você vai diminuir mais ainda o tamanho dela, até que chegue ao tamanho de um ponto, um único ponto. E esse ponto fica com a cor branca. Coloque a cor branca nesse ponto descrençante. Aquele antigo desconforto virou um ponto na cor branca. E o peso passou de 100 gramas para 0,0001 grama. Muito leve. 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 Um pequeno ponto leve. E esse pequeno ponto branquinho, que tem agora 0,0001 grama, é tão leve que o ar faz esse ponto flutuar. Intencione, mentalize esse ponto flutuando à sua frente, à frente dos seus olhos. E ele começa a subir bem alto. Um pontinho branco subindo. E à medida que ele vai subindo, ele vai ficando transparente. Transparente. E se mistura às nuvens do céu. Esse ponto foi em direção às nuvens, se mistura às nuvens. E você já não vê mais esse ponto. Ele se misturou às nuvens do céu. Respire profundo e lentamente. Perceba o seu corpo agora. Perceba como o corpo está mais leve, mais em paz. E quando puder, abra os seus olhos, percebendo o ambiente em que você está, movimentando o seu corpo, na certeza de que tudo começa mentalmente, no sutil. Não há nada, nem nenhum resultado que se manifeste na sua vida que não tenha começado dentro de você, da mesma forma como esse pontinho que começou mentalmente, grande,
se mistura, se transmuta, se modifica dentro de você. Assim eu me despeço e te peço, escreve aqui nos comentários, anota agora quanto estava e quanto está. Como você se sente? Você fez um movimento interno. Você é capaz de transmutar qualquer desconforto, qualquer informação. Um grande beijo, fique com Deus, até a nossa próxima aula.